Eu anotei, agora onde? Cadê? Mas o texto está em 28 do Deuteronômio, e o versículo de número 12, um versículo bem conhecido, mas muito importante para nós prosseguirmos nessa caminhada, né? E o Senhor Jeová te abrirá o seu bom tesouro. Então, quando você depara com esse texto, tem hora que você pensa assim: não, a Bíblia está falando uma coisa, mas é outra. Quem já pensou isso? Não responde, tá? Porque às vezes falaram uma palavra e ela acontecia. É que o poder, resumindo em tudo quando você for estudar com os eruditos da Bíblia, eles vão afirmar que o poder está na palavra, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, inclusive, com o que nós falamos, principalmente nós servos de Deus, porque a Bíblia diz em Provérbios sobre isso, para a gente ter cuidado com as palavras. Fala que assim como nós pensamos, assim será. Então, quando você começa a declarar, e hoje eu quero falar sobre um pouco da declaração, um dia declara o outro dia, né? E você vai observar essas dificuldades, já era para você ter vencido. Mas tem algumas coisas que elas precisam acontecer para que você possa crescer, e em especial ter a confiança no Deus que você serve. Porque qual é o resultado de tudo? O resultado de tudo é você ter Deus na sua vida, a confiança plena nele, que as coisas vão acontecer por intermédio dele, né? Através de Cristo Jesus. Nós temos às vezes uma grande dificuldade de compreender, e às vezes questionamos por que eu estou passando por isso, por que eu estou adoecendo, né? As doenças, elas são naturais, mas tem algumas doenças que elas acontecem na vida do cidadão que não era para acontecer. Mas, por exemplo, quem é dado a comer muitos sanduíches, muita pizza, está preparando o seu corpo para uma enfermidade, muitos refrigerantes e tal. Aí depois, Senhor, me cura, mas sendo que fui eu que provoquei, cacei, né? Quando você vê na Bíblia a proibição de comer carne de porco, mas no Novo Testamento isso tudo está santificado. Sim, santificado. Mas você sabe que a carne de porco, ela acaba sendo ofensiva para muita gente. Muita gente não pode se alimentar da carne de porco. É remosa, né? Peixe de couro é remoso. É bom? É. Mas eu tenho que então saber balancear as coisas. Eu não posso todo dia comer carne de porco, todo dia comer peixe de couro, né? É bom demais, pastor, não tem espinha, a gente vai só mastigando, engolindo e tal, é bom, né? Mas, então quando você vê, tem algumas coisas que somos nós mesmos que provocamos. Agora, quando eu começo a vigiar com a minha alimentação, eu quero falar agora um pouco sobre religião. Quando as pessoas me perguntam sobre religião, aí fala, religião lá, eu falo, muito boa, e você não tem problema nenhum com nada, você pode fazer o que você quiser, né? Todo mundo já sabe qual é essa religião. Você fica à vontade, você faz o que você quiser. A religião outra, tal, você doa também, né? E todas as religiões, essa é boa, porque ela cuida muito do aspecto da saúde, né? A
vida espiritual, assim e tal, eles tratam de uma forma diferente. Mas a questão da saúde, eles são veemente ferrenhos naquilo que se fala sobre alimentação, sobre tal, eles têm um cuidado muito grande com a saúde, e isso é importante, né? E às vezes, já nós, principalmente nós assembleanos, tá tudo, não tem problema nenhum, come, bebe, tal, Jesus já santificou mesmo, e nós pegamos nesses excessos, né? E aí acabamos que depois, quando a idade chega, aí a gente quer recuperar, e aí nem uma oração. E como a gente está falando de tempo, você precisa remir o tempo, você precisa de dinheiro para comprar tempo, né? Porque você vendeu o tempo que você, o salário que você recebe é do tempo que você vendeu. Mas, pastor, mas eu estou ganhando pouco, então você precisa melhorar o seu aspecto de diálogo com a sua empresa, que você trabalha, que você negociou o seu tempo, para ver se você consegue melhorar o seu salário. Senão você tem que fazer que nem na parábola dos talentos. Quando nós ministramos sobre os talentos, nós falamos de quê? Coisas importantíssimas, que é bens, Dinheiro. talento e dinheiro. Tudo você vai trabalhar no aspecto de transformar isso em dinheiro. E quando você transforma em dinheiro, está falando também do tempo. E todos nós conhecemos essa frase, porque tempo é dinheiro. Está vendo? Todo mundo conhece essa frase. Tempo é dinheiro. Só que você nunca parou para imaginar o porquê que tempo é dinheiro. Mas agora você está tendo esclarecimento do seu tempo que você gasta, aquilo que você recebe é pelo tempo que você vendeu para trabalhar, seja em casa de família, seja em hospital, seja em grandes empresas, em pequenas empresas, diarista, né? Tem um trabalho mais pesado do que o de diarista. Quem trabalha de diarista sabe o quanto é pesado, né? Aí recebe até um valor simbólico, né? Uma vez eu até pensei, para não podia esse negócio de faxina para fazer. Nem tá sem dinheiro é complicado, né? É um grande problema quando nós estamos sem recursos, queremos enfrentar qualquer coisa para adquirirmos o dinheiro. Isso é um problema sério. Depois vai haver uma cobrança, né? Porque eu estou fazendo aquilo que eu não gosto. Se eu faço aquilo que eu não gosto, em vez de eu ser abençoado ou abençoar, eu vou amaldiçoar. Verdade. Então nós precisamos sempre compreender isso, né? Por que uma diarista ela recebe aí cerca de 200 a 300 reais uma diária? Isso é comum. Só que você tem que entender que ela não paga, a quem está pagando ela não está pagando o INSS dela, não está pagando aqueles tributos que tem que pagar. Então a pessoa está recebendo o bruto e está dizendo, não, estou ganhando bem. E aí a pessoa não se preocupa em fazer o seu investimento. E quando ela fica velha, até para se aposentar é difícil, aí tem que depender muito do Estatuto do Idoso. Vamos lhe aposentar porque aqui pelo Estatuto do Idoso você tem direito porque você é idoso, não porque você conquistou. Mas eu trabalhei a vida toda. E por que no trabalho não aprendeu a investir? Assim, não tem milhares de pessoas que conseguem lembrar disso aqui. Então, quando nós deparamos com um texto como esse aqui, né, o recurso, né, o recurso é por causa de quem? Né, olha só, ninguém vai ficar pobre perto de você. Lembra que eu falei quarta-feira passada? Amém. A tua família vai prosperar. Aí vamos lá. Recursos por causa de você. Os recursos ele vem por causa de você. Aleluia. Você passa a ser uma pessoa que começa a atrair recursos, riquezas.
né? Quando você aprende a lidar com essas riquezas, você não pode ser amante do dinheiro, você vai sofrer. Todos aqueles que amam o dinheiro, são amantes do dinheiro, eles se tornam escravos de Satanás. Quando a Bíblia vai falar que o dinheiro é a raiz, né? Todo mundo fala assim, o dinheiro é a raiz do mal. Não, não é o dinheiro que é a raiz, mas o amor ao dinheiro, ou o apego ao dinheiro é a raiz de todo mal. Pelo dinheiro as pessoas matam, pelo dinheiro as pessoas roubam, pelo dinheiro fazem isso, faz tantas coisas, corrupção, tudo através do dinheiro. Porque um monte de nota dentro de uma caixa ou dentro de uma mala mexe com o coração da pessoa, balança, e a pessoa diz, eu poderia pegar essa sacola de dinheiro, tal, mas pela sua honestidade você sabe que está errado, não vai pegar, porque você sabe controlar os seus impulsos, porque você aprendeu a lidar com finanças bíblicas. Amém? Amém. Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Então, mas eu não estou prosperando para dar para ninguém, porque geralmente nós, o ser humano não é brincadeira, não é brincadeira, só Deus para entender nós. O ser humano ele tem uma dificuldade de ser generoso, porque quando você sabia que a maioria das nossas generosidades elas são por uma causa que não tem valor nenhum. Não estou falando a generosidade bíblica e santa através da palavra de Deus. Estou falando de generosidade que as pessoas fazem para ganhar like, para ganhar status, para ganhar nome. Não, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que faz isso. Então, essas coisas, elas não têm uma influência espiritual para o nível para qual Deus instituiu a generosidade. Então, quando eu penso que eu não posso ajudar ninguém, porque eu não tenho recurso para tal, eu não tenho nem para mim. Você já ouviu essa expressão? Eu não tenho nem para mim. Mas por que eu não tenho? Porque eu não passei pelo curso de finanças da Igreja Assembleia de Deus Eterno. Amém. Porque eu sei, eu preciso que as minhas obras, junto com a minha fé, tenham vida. Porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é o quê? Morta. Então a minha fé, ela vai fazer com que as minhas obras, é igual o corpo, nós vamos falar disso aqui na inversão. O corpo, aqui, se tirar o meu espírito, acabou, já era, fica só o corpo. Então, o corpo sem o espírito é o quê? Morto. É igual a fé sem as obras, né? Então a gente tem uma fé muito grande que Deus vai me dar, e quando Deus me der, aí sim, não, comece a praticar com as pequenas coisas. Por exemplo, nós temos condições de ter um diálogo com os nossos vizinhos, sim ou não? Sim. E eu posso levar Cristo a eles. Isso é uma parte de eu contribuir com a minha fé. Eu não posso querer um Cristo só para mim. Eu não posso querer só para você ter uma ideia, para esses 2 dias aí, qualquer um que for fazer uma invenção parecida, não é como essa que eu vou fazer, parecida com essa, é R$500 por pessoa. E aí você diz assim, é caro. Caro por quê? Se eu paguei, se eu aprendi, e depois que eu aprendi, a história da minha vida mudou. Amém, glória a Deus. Porque tem coisas que você aprende. Como é que eu aprendo, pastor? Praticando. Entendeu? Então o que eu ensino? Eu aprendi com o pastor, você pratica? Não, então você não aprendeu nada comigo.
Você não aprendeu nada com a Bíblia, porque você não pratica. Amém? Para quando eu tiver o recurso e alguém eu tiver, eu não estou prosperando, você está prosperando por quê? Porque eu preciso cumprir um propósito, a missão para responder à oração de alguém que está orando, pedindo um socorro, uma ajuda de Deus, porque ele não conhece e você conhece. Deus diz: abençoa fulano, e você vai lá e abençoa. Glória a Deus. Você está abrindo espaço para vir mais recurso para a sua vida, para os seus projetos crescerem, para os seus projetos caminhar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, mas com ousadia: seu projeto precisa caminhar. Porque o seu projeto, como nós falamos terça-feira passada, é que te deixa em pé. Amém. Glória a Deus. Então veja bem, Deus está te abençoando, alguém está precisando de algo, Deus está te dando. Se você tiver recursos novos, mais recursos chamam. Então preciso fazer o que? Chamar a existência, o tempo e o espaço disponível para realizar todos os sonhos. Eu preciso chamar a existência. Eu preciso profetizar no meu dia. Eu preciso profetizar no dia que ainda vai vir. Eu vi uma pessoa falando uma vez num áudio dizendo assim: consagra o seu dia ao Senhor. Você já levanta e consagra o seu dia ao Senhor. É uma pessoa que não sabe o que é consagrar, irmão. Porque consagrar é dedicar, é entregar. Tudo que eu fizer nesse dia é do Senhor. E aí, sabichão, diga alguma coisa. Eu consagrei. Quando a gente fala sobre a questão de consagração, os irmãos que não têm entendimento, que não querem estudar, aprender sobre a situação entre santificar e consagrar, aí vai numa casa, diga: vamos consagrar a casa do irmão, consagramos ao Senhor. Acabou aquela casa ali. Se você não sair dela, ela vai cair em cima de você. Que foi consagrado, um doido foi lá e encheu de óleo, lambrecou tudo e disse: está consagrado ao Senhor. Que Deus trabalha com princípio, com palavra. Por isso que você tem que ter cuidado com o que você fala. Amém? Capichado aí? Então, meus irmãos, eu preciso de execução de projetos. Os meus projetos precisam ser executados. Amém? Amém. Então eu vou insistir. A questão toda se resume no tempo. Chamar a existência. Se você selecionar tudo o que você precisa e começar a fazer declarações de fé, onde começa o resultado? Na minha fala. Pegou? Não é na fé, na minha fala. Eu começo a falar. E quando eu começo a falar, eu começo a acreditar. Se eu começo a acreditar é o quê? Fala mais alto. Fé. Se eu estou acreditando, não é crer, é fé. Porque eu estou falando. Eu estou falando e você percebe que você vai falando e as coisas vão acontecendo. Quando você fala que o menino é ruim, esse menino não presta, ele não se acaba. Sim ou não? Sim. Se Jesus não entrar no negócio, o cara se acaba aí de tantas pessoas falar que ele não vale nada, não presta e não sei o que, ele vai se acabar. Por quê? Porque as palavras que estão jogando em cima dele são palavras de destruição. Agora, quando você começa a dizer: esse menino é um menino de ouro, esse menino é uma bênção, esse menino, e começa a falar bem, você começa a ver as coisas mudar. Glória a Deus. O diabo entra, mas logo ele tem que sair.
se o diabo entrasse e meter a besta para querer atrapalhar a vida dele. Por quê? Porque tem palavras de bênção sobre Glória a a vida Deus. dele. Aleluia. Amém? Amém. Então você precisa ser disso. Onde começa o resultado? Na minha fala. Todos nós temos sonhos, projetos, ideias, pensamentos dentro de nós. Irmão. O que tem que trazer para fora. Você já viu as pessoas falando que no cemitério tem muitos livros enterrados? Muitas ideias, muitos projetos. Mas tem muitos, irmãos, que as pessoas foram enterradas, mas os projetos estão aí. Verdade. Quem inventou a arquitetura? Estou falando manualmente, a gente sabe que o arquiteto é Deus, mas quem inventou esse negócio de riscar a parede e tal, cara, foi um projeto, sim ou não? Mas a primeira pessoa que fez isso já não existe mais, há quantos anos? E cada dia vem se modernizando. Alguém teve uma ideia. As lâmpadas, vocês lembram daquelas lâmpadas incandescentes? Você nem acha mais por aí. Ela só serve agora para decoração. Agora você tem a lâmpada de LED que não esquenta. Você ficava debaixo de uma lâmpada daquela lá, rapidinho você saía, porque estava pegando fogo, esquentava. Então o tempo vai mudando, as coisas vão mudando, a ciência vai ajudando os projetos a melhorar. Então o projeto que tem dentro de você, bota para fora. Escreve ele num papel, faça alguma coisa, comece a existir. Eu não sou isso, para qual estou me prepararam ou me disseram que eu seria. Eu já passei por isso, eu já passei pelo presídio, eu já passei não sei por onde e tal, mas agora eu começo a escrever uma vida nova. Eu vou fazer isso. Aleluia. Deus vai me ajudar. Eu vou começar a declarar na minha vida. Não é que o positivismo, não. É declarações que eu estou fazendo pela fé. Eu estou acreditando. Amém. No verbo haja. Glória a Deus. Vai haver tempos novos na minha vida. Vai haver tempos novos na minha família. Projetos ressurgirão. Aqueles projetos que estão engavetados sairão. Você começa a ver o resultado disso. Amém. E às vezes a sua fé é mínima. Aleluia. Irmã Dinéia, às vezes a fé é mínima, mas você começa a declarar. E essa declaração começa a aumentar a sua fé. Amém. Glória a Deus. Vai acontecer. Pastor, morreu, mas não aconteceu, mas morreu crendo. Amém. Domingo eu estive visitando uma pessoa com câncer, a fase já bem difícil, já não segura mais no estômago, nada, tem que se alimentar com sono. Pastor, Jesus curou ele? Não sei, mas eu orei para Jesus curar. Amém. E se ele morrer, pastor, não vai deixar eu em dúvida que Jesus cura. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo? Amém. Isso. No dia que eu morrer, eu morro ainda crendo que Jesus cura, salva. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É isso. Agora, não aconteceu nada porque está em pecado, é porque não sei o que, porque a gente quer arrumar um monte de coisa para orações não respondidas. Ela não é. É porque a gente tem um conceito que Deus tem que responder todas as minhas orações. E o não de Deus também é uma resposta. É porque eu quero é o sim. Então você está dizendo, não. Ele não respondeu? Sim ou não? Sim. Nós temos que aprender isso. Verdade. Pastor, eu quero ser o homem mais rico de Brasília. E o Senhor disse, não. Deus eu quero. Sim, você quer. Mas não é o que eu tenho para você. Amém. Está pegando? Eu tenho algo até melhor do que isso. Você pode não ser o homem mais rico, mas é o cara mais controlado, abençoado. As pessoas vão ver você, vão ver a sua generosidade, vão ver o seu coração, vão ver a sua integridade, a sua nobreza. Você é um cara nobre. Pastor, ele não tem aquela riqueza, não tem isso. Até o carro dele não é aquele carro 0 quilômetro, mas é um cara nobre. Uma pessoa nobre, uma pessoa de caráter.
Uma pessoa que as pessoas confiam. Esse dia chegou uma irmã aqui que eu quase que eu pedia para ela não vir mais. Ela disse, eu venho aqui por causa do Senhor, porque eu vejo sinceridade do Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, e Jesus? Cadê Jesus? Está vendo? E uma pessoa tinha falado isso uma vez para mim, eu fiquei assim meio desdenhando, que as pessoas vêm na igreja por causa do pastor. Aí eu falei, não, mas não pode ser isso, sério? Tira o carro do pastor da frente da igreja que o povo. Quando o carro do pastor chega na igreja, o povo chega e não, o pastor está aí. Se não vê o carro, diz, não, o pastor não está aí não. Está vendo? Então, meus irmãos, a sua responsabilidade, a sua vida, todo mundo está vendo. A sua integridade, a sua firmeza. E isso é importante para o crescimento. Então, no tempo, chamar a existência vale muito a pena, viu? Então, as ideias que você tem, os seus projetos, não deixe morrer não. Coloca para fora. O problema é que às vezes nós guardamos isso, dizendo, Deus sabe, irmão. É lógico que Ele sabe. Não, você também, você tem que trazer para fora, irmão. Você tem a oportunidade de chamar a existência, que ainda é só um pensamento, agora que é mais forte do que uma ideia. Pessoas morrem, ideias permanecem. Lembra que eu falei sobre isso? Morreu, mas a ideia sua permaneceu. Lembra é igual a história do jovem que viu um senhor plantando pé de tâmara. Disse, mas o senhor já nessa idade plantando pé de tâmara, ela só dá com 100 anos. E o senhor plantando um pé de tâmara, ele disse, se todo mundo tivesse o seu pensamento, ninguém comia tâmara. Ou seja, ele quis dizer o quê? Eu não estou plantando tâmara para me comer. E nem para você. Mas seu filho, seu neto vai comer. Está entendendo, irmão? Porque tem coisas que nós fazemos que nós não vamos ver. E nós fechamos os olhinhos. Alguém vai cantar o hino 202 lá e tanto, e você vai ser guardado esperando o Senhor. E aí, depois na eternidade, quando você vê, diz, mas eu só fui uma sementinha e tem isso tudo. Pois é. Às vezes você só ganhou uma alma para Jesus na sua vida toda. Mas quando você chega lá e diz, e esse batalhão? Foi daquela sementezinha que você Glória a Deus. ganhou. Pegou como é que é as coisas? Né? É assim que funciona no reino. Quando Deus prometeu para Abraão a terra prometida, Deus disse que ele ia ser o que nela? Alguém lembra? Lembra não, então eu vou falar. Você vai peregrinar nessa terra aí, mas essa terra é sua. Já pensou, irmão? A sua descendência vai herdar essa terra aqui. Glória a Deus. Mas você vai só andar nela. Já pensou? Se fala um negócio desse para você, olha, você não vai ser rico, mas seu filho vai ser rico, seu neto vai ser rico. Então. Hein? Ou você vai ficar legal? Eu passei todo o sofrimento. Assim, por exemplo, quem conheceu o Paraná Velho aqui? Mano, porque estava faltando água e no Rio dos Goianos, quem ia buscar 4 latas d'água no Rio dos Goianos. Era lá de baixo, você entrar nesse pinheiro aí, até hoje baixar o Rio dos Goianos, agora tem dificuldade. Tudo mudou. 4 latas mesmo, porque o carrinho é de 8, mas a lata Não, aí você tinha de 4, de 6 e de 8. Mas para você vir naquele areal puxando o carrinho, com 6 latas, você não dava conta. Você está entendendo? Aí as pessoas reclamam, não sabem, irmão. Aí os netos vão crescer na bênção. Você já botou a sua casa, já construída, que não é mais barraco, já tem uma caixa d'água lá e eles vão só aproveitar. Se alguém falasse isso para você, quando você era adolescente, carregando a lata d'água na cabeça, pescoço doendo, aí você, seu neto vai ter caixa d'água, e eu? Você vai só andar na terra. É glória!
Entenda as coisas, irmão. Entenda as coisas de Deus. Às vezes você quer. Não. Você olha para Abraão. Olha para Abraão. Deus falou, a sua. E tem mais. Eles vão passar 400 anos escravos. 400 anos escravos. Depois eles vão sair lá com riqueza. Glória a Deus. Então, às vezes, você não sabe o que você está fazendo. Você está plantando, caminhando, passeando. Outros vão usufruir. Irmão, quando eu era com 18 anos, só tinha vontade, desejo no coração de ter um carro. Quando eu fui entrar no primeiro carro, eu disse, esse carro é meu, eu já tinha 27 anos. E era um Fusca, que se falar que Fusca é carro, você até apanha. É sim, carro, eu sou apaixonada. Hoje está bem, mas naquela época a gente andava vendo no chão, É carro o assoalho, tempo da cadeira cair, tem que trocar as bandejas, não sei o que e tal. Você entendeu? Aí o Danto do meu caçulo tem um carro, comprou cedo. Está vendo? Com sua mulher. Você entendeu? Hoje a facilidade que você tem de comprar carro é muito grande. Até pessoas sem salário, sem nada na carteira, consegue comprar um carro. Mas eu não estou conseguindo, pastor. Sou curso de finanças aqui, ó. Eu falo para as pessoas, tem 6 aulas lá no YouTube ou no Instagram, para a pessoa chegar lá, assistir de graça, gasta uma horinha lá, pega as aulas, pega uma caneta, a hora, qualquer dúvida, pode mandar mensagem que a gente responde, para mudar a vida, irmão. Por quê? Pastor, só a salvação está bom. Então está bom, beleza, só a salvação está ótimo, então não reclame de nada, porque seria muito bom se a gente aceitasse Jesus e já fosse logo para o céu. Mas tem muitas coisas ainda, você precisa pregar, você precisa ganhar uma alma. Tem gente que nem ganhou alma ainda, quer ir morrer logo, não quer passar por luta, nem sair do deserto ainda. Tem gente que não quer passar pelo deserto, já quer logo entrar na terra prometida. Vai devagar, rapaz. Aprenda os processos de Deus. Tem uns que sofrem mais, outros que sofrem menos. Quem é que sofre menos, pastor? Quem entende logo o projeto, o propósito de Deus, diz, tá bom, Deus, estou aqui, vamos embora. Isso não vai ter problema. Agora os que ficam dizendo, eu não sei não. Os gafanhotos lá, nós era como gafanhotinho, gigante. Eles vão passar por cima de nós. Vai ter sempre esses aí, né? Dificuldade. Então vamos lá. A ideia, vamos lá. Mais forte do que uma ideia. Pessoas morrem, ideias permanecem. Sim ou não? Sim. Então por que uma ideia importa tanto? Você compreender que o meu dia é meu servo. O dia tem que ser seu servo, não você ser servo do dia. Irmão, quando eu era servo do dia, você já foi servo do dia? Já. Quando estava de folga no domingo, que dava assim, que ia escurecendo, que me dava uma tristeza tão grande, eu ficava para morrer. Meu Deus, domingo acabou minha vida. Hoje eu olho para o pôr do sol, eu disse, que lindo o pôr do sol. Por quê? Porque eu não sou mais servo do dia. Glória o a dia Deus. agora é meu servo. Tem vezes que eu vou deitar e já fico dizendo, venha logo, esclarece logo aí, fica claro, clareia, porque eu quero me levantar. Eu não gosto de levantar no escuro, chutando, escolhendo. Acenda a luz, pai. Não tem jeito dormindo, fazendo barulho. Às vezes eu levanto mais cedo um pouquinho para orar, agora que tem uns fones para a gente estudar, para não ficar acordando o povo, né? O meu Danto reclamando aí, ele está estudando lá do lado, acordando ele, pensa que não é nada, mas o pastor sofre, irmão. Está por fora. Então quando você observa as coisas,
olha, você vai ver as coisas crescendo, dominando as coisas. Ou você domina, ou você é dominado. Então lembre-se disso, não seja servo. Entenda uma coisa, eu profetizo no meu dia, e esse dia vai ser um dia de realização, de bênção. Tudo que Deus criou foi com a sua boca. Pegou ou não? Então crie com a sua boca o dia a teu favor. Olha isso, é fantástico, sim ou não? É uma semana de vitória. Todo domingo Deus te deu uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de prosperidade na sua saúde. Tem uns que adoecem, mas tem outros que ficam curados só com essa palavra, porque recebe. Amém. Presta atenção, que a bênção pastoral não é só o amor de Deus, nosso Pai, não. Ali é a bênção sacerdotal ou apostólica para você, mas antes, sempre antes, eu sempre estou liberando uma palavra de bênção para a sua vida. É a minha função como sacerdote, né? E Deus deu uma esmagação nessa semana da sua vida. Está repreendido, irmão. Em nome de Jesus, que aquilo que você não conquistou na semana que se passou, que você conquiste nessa semana. Aleluia. É a função sacerdotal, abençoar o povo. Você veja bem que no Antigo Testamento, o sacerdote só poderia ministrar para o povo se ele estivesse alegre. Por isso ele não podia estar nem embriagado, nem ter tomado vinho. Ele tinha que estar feliz. Mas aí, o que eu vejo hoje? Vamos lá, os pastores. Meu filho não trouxe o dízimo esse mês, desgramado. A oferta dele nada é a mesma coisa. Que bênção o sacerdote desse vai trazer para o seu povo? Se sair, sai debaixo de maldição. Pelo amor de Deus. Por isso eu falo o seguinte: a pessoa só dá o que ela tem. Verdade. Se o sacerdote só tem maldição na boca dele, pode ter certeza que não vai sair bênção, que a Bíblia diz que não sai duas águas de uma fonte só, ou uma ou outra. Vamos lá. Tudo que Deus criou foi com a sua boca, então comece a falar a seu favor, né? A semana de vitória, toda barreira que se levanta no seu dia, é uma porta esperando. Pastor, se levantou, é uma porta que está esperando uma palavra. Pegou ou não? Não é que Deus levantou, o Satanás se levantou, não. É uma oportunidade que você está tendo, irmão. Amém. Está pegando? Você está tendo uma oportunidade numa porta que se fechou. É uma porta que está esperando subir uma barreira. Está esperando o quê? A instrução. Não tome isso como um dia, acabou para mim, acabou meu dia, não serve mais, não. Não, é só uma porta esperando uma ordem. Você vai recebendo notícias e uma porta esperando instrução. Quando eu me adianto, eu governo. Pegou? Sim ou não? Agora eu me rendo. Um dia mau, um dia ruim, não teve jeito. Deus, o que o Senhor quer comigo? O Senhor quer me matar? Isso não é coisa de você se descabelar, não. Porque na Bíblia a gente vê homens falando isso. Vê logo Elias, o profeta que mais chama a atenção nossa de que Elias. O homem que diz: se eu sou homem de Deus, cai a fogo do céu e consuma isso aí. Queimou todo mundo. Agora ele está dizendo: eu não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer. Mentira, irmão, porque ele não queria morrer. Me pergunto por quê? Porque se a rainha queria matar ele e ele queria morrer, não tem aquele ditado de junta a fome com a vontade de comer? Era só ele ir se encontrar com ela. Mas você sabe o que ele queria? Não, vou dormir aqui, então vocês vão pegar. Aí o Senhor puxa o meu espírito e deixa esse corpo aí, eu morro.
Não sou melhor que meus pais, nem nada. Paciência. Era fácil demais, né? Quando um já tinha morrido, né? Eu mesmo não estava nem aqui. Eu já tive muita luta, eu sempre já falei isso aqui. Mas por quê? Falta de conhecimento. Eu falei, Senhor, eu não sou melhor do que Jó, não, mas Jó amaldiçoou o dia dele. Mas se essa noite não amanhecesse, para mim seria bom demais. Ah, não foi assim, ó. Clareou. Eu falei, hoje eu pensei que só tinha cochilado. Que nada. Dormi aquele sono profundo que foi, parece que você dormiu 1 hora, mas foi a noite toda. Os passarinhos, meu Deus, não tem jeito não. Não morri. No meio do lado. Aí veio uma palavra, não sei se você aguenta. Eu aguentei. Você aguenta? Posso falar? Deus falou comigo, eu não me chamei covarde. Eita glória. Aleluia. Pegou, não? Amém. Dá vontade de morrer, dá vontade de não, chamei covarde. Aleluia. Eu não conto com covarde, não. E aí vem a palavra de Gideão. Os covardes voltam para trás. Covardes, medrosos, volte para trás. Não chamou pessoas corajosas. Você pensa que não, mas você tem coragem. Amém. Glória a Deus. Irmão, você quer ver o tamanho da sua resistência? Você sobe em cima desse prédio aqui, tem um buraco ali, sim. Aí você vai lá. Aí aqui pela frente, você inventa de ficar empendurado lá. Você sabe, se você cair, você morre. Você vê quantos minutos você fica lá empendurado esperando o bombeiro vir com aquela escada. E segura, Rogério, não pula não. Aguenta aí. Você, mas eu estou morrendo. Segura. Você vai ficar 1 hora ali pendurado, aguentando o peso do seu corpo ou mais. E o bombeiro chega e tira você. Que loucura, velho. Loucura mesmo. Né? Ninguém quer morrer, irmão. Nós precisamos é ter coragem de enfrentar as dificuldades, de fazer isso aqui. Ó. A barreira se levantou no seu dia, é uma porta esperando uma instrução. Não tome isso, como o dia acabou. Não, é só uma porta esperando uma ordem, e você vai receber notícias, e uma porta esperando a instrução sair da sua boca. A notícia é ruim, mas você declara com a sua boca a mudança disso aqui. Eu creio que Deus, porque se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que Deus ama e são chamados pelo seu amor. O momento ruim é contribuição. Já pensou? Dá vontade de você brigar com Deus? Dá ou não dá? Fala sério. Mano, senhor, um negócio desse. Não, é porque é para contribuição. Você vai ficar melhor. Isso aqui é contribuindo com o seu chamado, com a sua caminhada, com o seu ministério, com a sua vida de oração. Você passa a orar mais, com oração de fervor, de alegria, e vendo Deus trabalhando na sua vida, e você passa a governar. Quando eu atraso, eu sou governado. De onde veio essa instrução? Josué, recebendo de Deus, santificai-vos hoje, porque amanhã, Senhor, para maravilhas fez vós. ou seja, não termina o meu dia sem primeiro dar instrução para o dia seguinte. Pegou aí? A ordem era santificar hoje, porque amanhã, está vendo? Santifica hoje. Eu falo hoje, declarando para amanhã. Não é que eu estou falando que você tem que declarar e eu declaro, não. Você falando para o seu dia de amanhã. Porque mesmo que você falando e uma barreira se levante, é uma porta esperando uma instrução que vai sair da sua boca. Você pegar isso aí, você vai ter vitória. Amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ou seja, não terminou o dia sem primeiro dar instrução. Em Eclesiastes diz o quê? Há tempo para tudo debaixo do céu. Do sol, vamos lá, debaixo do sol. Existe um tempo
E o tempo que ele está querendo dizer ali é o tempo dos filhos de Adão, o tempo chamado Cronos, esse Cronos que na verdade a gente conta o nosso relógio, a gente tem esse tempo baseado nos limites que Adão agora, se existe um tempo debaixo do sol, existe um tempo acima do sol. Então que tempo é esse? É o tempo aio ou kairos. Quando eu ajo na alma, eu ajo no cronos. Quando eu oro, eu ajo no aio. Estou no tempo chamado de temporal. Tempo que nos Santo dos Santos, no Santo dos Santos, acontecia o tempo onde o próprio céu desce. Eu não vou ficar mais limitado pelo relógio. Eu vou viver no tempo onde o passado, presente e futuro se encontram. Eu estou no lugar onde o tempo debaixo do sol não interfere na minha vida. Eu hoje aqui, eu estou no tempo debaixo do sol. Mas quando eu estou orando, eu estou buscando a presença de Deus, eu estou no tempo acima do sol. Amém. Glória a Deus. Aonde? Falei dias atrás, nas regiões aonde está o nosso tesouro, aonde nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Se eu ficar só aqui, não é, a coisa é assim mesmo, o tempo é assim, o tempo está assim, o tempo está assado, eu só estou aqui debaixo do tempo do sol. Já é uma vantagem? Sim. Mas se eu preciso atingir outros alvos, pastora, eu preciso me alinhar para sair desse tempo e entrar no outro tempo. É um pouquinho difícil, exige esforço, exige oração, exige determinação. Vamos lá. Oh, aleluia! Onde eu comando o tempo, eu estou no aio. Onde eu estou no caio, onde eu estou no tempo do Espírito, onde eu estou orando. Quando eu oro, eu acesso esse tempo. Quando eu oro em línguas, eu acesso esse tempo. Quando eu ajo na profecia, eu acesso esse tempo. Os animais, eles têm instinto, mas nós temos o quê? O poder da fala. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito, nós recebemos entendimento. Então nós temos acesso aonde os anjos não têm, os acesso onde as coisas materiais estão. Anjo não tem o que temos, os animais não têm o que a gente tem. Nós temos os dois níveis. É fácil? É difícil? Tem os acessos que é difícil, mas nós precisamos acessar. Nós precisamos deixar de molir. Quando chama para a oração, a gente chega às 7h30, para a oração meia hora ou 15 minutos. Não estou falando das pessoas que têm dificuldade de chegar, tá? Estou falando de pessoas que poderiam estar 7 horas, mas não vou orar não. Ora em casa. Não, a oração em casa é justamente você começa a orar aqui e a oração de casa, você está subindo a sua escada para atingir esse local da oração. Amém? Então, Cronos, preso, essas limitações, então, compreenda, irmão, de que ali quem se adianta governa. Porque quando eu termino hoje, eu vou mandar o meu dia de amanhã, vou mandar no dia de amanhã. Quando Satanás amanhã mandar os seus demônios do dia, mortandade do meio-dia, seta que voa de dia, terror noturno, quando ele mandar os seus turnos durante as 24 horas, todos eles vão chegar atrasados. E quem atrasa é governado. Pegou ou não pegou? Então, se o diabo chegar atrasado na sua vida, ele já chegou governado por você. Aleluia! E esse governo Jesus nos deu: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos causará dano algum.
Glória a Jesus. Aleluia. Então nós precisamos nos antecipar. Diga amém. Amém. Todos eles chegam atrasados, irmão, e quem atrasa é governado. Eu estou pisando neles, tesouros escondidos. Em Isaías capítulo 45, são tesouros escondidos debaixo da terra. Todos os tesouros estão debaixo dos teus pés. Deus te mandou assenhorar-se sobre eles. Deus te dá autoridade para pisar sobre eles. Aí está o governo que Deus entregou para nós. O governo do tempo. Que está diferente, depois nós corrigimos. Do tempo, o que ele é consequência, irmão. Quem tem o governo do tempo, ele vai ter os recursos que ele precisa para a vida dele. Existem coisas que são temporais. Coisas são temporais. Precisa muito. Isso que nós precisamos muito entender cada dia mais essa questão do tempo. O tempo. O que eu estou fazendo? Eu estou perdendo tempo ou eu estou ganhando tempo? Pastor, eu preciso passar no concurso, então eu preciso ganhar tempo, eu preciso estudar muito, eu preciso deixar de assistir televisão, eu preciso deixar o TikTok, eu preciso deixar o... como é que é aquele outro? Não sei se eu antes do Instagram, que é junto com o TikTok. Kawaii. Eu tenho que deixar o Kawaii, eu tenho que deixar o Facebook, eu tenho que deixar muita coisa para que eu possa ganhar tempo, eu possa estudar. Pastor, aí a gente vai virar um... Ué, eu ia falando que vocês não merecem. Vocês merecem? Se for para instrução. A instrução. Irmão, você já viu como o povo lê ruim? Eu aprendi a ler lendo jornal vencido. Depois de muitos anos, eu estou revelando isso aqui hoje, ninguém sabe disso não. Depois de muitos anos, um dos meus professores de teologia disse: você quer aprender a ler bem e a falar bem? Leia a redação dos jornais, porque senão vai ter erro de português ali. Na redação do jornal, todo jornal tem a redação do chefe. E lá não pode ter erro, nem de ortografia, nem de acento, nem pontuação, nem nada. Você vai ler, ali você fica crânio. Eu já estou revelando para vocês, está vendo? Não, meu pai do céu. O povo não só lê mal, como fala mal. Por quê? Não vai, nós é. Os pão, não é os pão. Será quando eu estava lá nos brenhados do mato, que aí eu não sabia de nada. Na época, eu falo isso aqui lá na minha cidade lá. Aí quem tinha televisão lá na cidade lá, deixava a porta da sala aberta, um cheio de gente para assistir. Não sei nem o que era, eu ia entrar também para assistir. Estava vendo, pois nós vamos ver a preto e branco, em 77, 78, por aí, foi quando chegou a televisão lá. Hoje televisão você acha, televisão funcionando no lixo. Né? Tá vendo? Agora volta no tempo para você ver a dificuldade que era. O pessoal chora de barriga cheia. Ah, não gosto do lanche da escola não. O que é? Biscoito com leite Nescau. Eu saía da escola com a fome, irmão, que cheguei e ia ver uma estrela que a gente estudava na roça não tinha esse negócio de lanche não. Merenda? Oh, Jesus. O povo não
sabe o que é o edifício. Então hoje quando eu chego aqui nesse púlpito e eu subo aqui e fico olhando essas coisas, eu falo, meu Deus, como o Senhor é. Quando eu passo o projeto da minha família, que era o arquiteto que Satanás tinha feito, eu nem aqui era para estar, sem nem ter visto vocês. E hoje eu tenho a maior alegria de poder falar alguma coisa de Deus para vocês, do que Deus fez na minha vida. Glória a Deus! Eu começar dizendo assim, ó, comece a dominar. Glória a Deus. Comece a vencer as coisas, a ter domínio sobre as coisas, porque foi uma ordem que Deus deu. Não é homem, não é pastor Isidoro que está dando, dizendo, vai ser, não. Deus falou para Adão, domine sobre os peixes, domine sobre as aves, domine sobre os répteis, ou seja, domine sobre a terra, domine sobre as aves, domine sobre o céu. Irmão, o ser humano, o homem, não tem asa e voa. E ainda carrega um monte de gente, pastor. 200 pessoas, quando cai no lixo daquele lá, foi o outro que criou. O que ele está fazendo? Ele está voando. Ainda está levando tripulação e gente. Você está lá em cima, lá não sei quantos pés de altura, que eu não sei nem o que significa pés, mas está não sei quantos pés de altura. Aí um lanchinho, senhor, antes era de graça, agora você vai pagar no cartão ou no dinheiro? Mas tem um lanchinho lá em cima. Suco, você quer suco? Quer um cafezinho? Você quer água? Bebida, se você quiser? Tem até bebida alcoólica. Rapaz, quem fez isso? O homem. Quem ordenou ele? Deus. E ainda tem uns doidos que eu vi esse dia, eu falei, não, isso é loucura. O cara subiu para cima de uma montanha, dizendo que estava com a roupa de voar. Você vai se lascar, esse cara. Um capacetezinho na cabeça, e ele pulou lá de cima e abriu as mãos assim, saiu voando e foi-se embora. Eu falei, meu Deus do céu, quem deu aquela roupa para ele? Ele criou. Não, se eu fizer assim, 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 assim. E aí você fica o servo de Deus, cheio do Espírito Santo, fala um labagé, fala um covanai, e não sai da posição, não sai daquilo ali nunca. Está errado. Porque se a ordem foi dada, foi para quem? Foi para o homem. Aleluia, é verdade, misericórdia, Pai. Domine a situação. Domine. Ah, pastor, está muito difícil. Eu digo isso aqui. Me diga onde é esse lugar fácil que eu quero mudar para lá, irmão. Estou doido para mudar. Para onde? Para um lugar fácil. Tudo é fácil. Não existe. Quando você pega, vamos ver uma história daquele, o Ronaldo Fenômeno, para ser um jogador de futebol, ele furava o muro, pulava, entrava por um buraco no muro para pegar o trem, sem pagar, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. Aí eu estava ouvindo a história o cara disse que estava morando, mas ele ia lá na casa dele, lá quando ele estava na Holanda, aí a mãe dele, para que você comprou esse carro, meu filho, não sei o que, não sei o que. Ele disse, mãe, nós temos dinheiro agora que não acaba mais nunca. Glória a Deus. Um cara que não tem nem, irmão, um pingo de temor de Deus, sei lá se tem. Agora você, cheio do temor de Deus, cheio de problema. Faz assim comigo. Se liga, rapaz. Se liga. Ô, mulher, se liga, presta atenção nas coisas, rapaz. Fica atento, fica ligado. Agora, Deus não quer. É você que não quer encarar. Não quer lutar, não quer pelejar. Qualquer coisa desiste com facilidade. Aí pronto. Olha, existe um temporal, que é o tempo de Deus. Esse tempo, irmão, passado, presente e futuro, ele se movimenta. O sol e a lua, né, o governo debaixo do sol, mas há um tempo acima do sol. E a Bíblia fala que o tempo para tudo debaixo do sol, então existe um outro tempo, sim ou não? Vamos lá. A maior parte do teu dia
os acessos que você vai ter. Então tem gente que há muito tempo, ele só vive na razão. Não prospera não, na razão. Prospera? Ganha muito? Sim. Deus deu a inteligência, e isso não é problema. A quantidade de dinheiro, a vontade de ficar rico, ganhar 1 milhão da noite para o dia, botar igual ali, para o dia, é que isso não vai trazer a plenitude que a Bíblia chama de prosperidade. Que essa é a paz que excede todo o entendimento. Nós temos que compreender, é que não há problema você prosperar. Agora tem gente que não entende que a grande menção é o seguinte, que eu preciso dominar sobre as coisas, como é entrar nesse mundo espiritual. Colossenses 1,13, o Senhor nos transportou no império das trevas, lá do império do Satanás, das trevas, para o reino do seu Filho, do seu amor, o Filho do seu amor. Qual é a intenção de Deus? Causar um caminho, dar a você um caminho, e Ele transportou você. Então esse mesmo transporte que Jesus usou para transportar você do império para o reino, é o mesmo que você acessa para onde entrar e sair. É o mesmo que você acessa, o império. Você sabe que tem bases importantes ligadas, antagônicas ao reino ou império. Manipula o reino, discipula o império. Querido, ele quer fazer tua cabeça. O reino, ele quer te ensinar. O discipulado ele quer te ensinar a prosperar. É diferente. Algumas pessoas estão sendo manipuladas, herdeiros, robôs, né? E eu quero falar isso na invenção, mas o que eu quero dizer? Eu vou até ver com a Mayara se ela consegue resgatar o vídeo de uma pessoa aí muito famosa, chamando as pessoas para ofertar. Eu quero 30 com 200, eu quero 20 com 400, ou com 500, não sei o que, e eu quero uma com 30 mil. Aí as pessoas fazem isso, aí não prosperam, fica com uma raiva de igreja tão grande, irmão, que não passa na porta de igreja, porque eu fui enganado. Não, ele não foi enganado, ele foi lesionado, foi lesado, foi o que mais? Manipulado, abestalhado, o que ele quiser. Porque ele está fazendo uma coisa que ele não sabe. Irmão, se eu fosse para me dar 30 mil e ficar rico da noite para o dia, quem é que não fazia isso? Eu tomava emprestado, eu ia fazer alguma coisa, eu corria, chegava, passava um cartão, pedia cartão dos outros emprestados, eu arrumava dinheiro. Então, por quê? Está aqui os 30 mil. Agora, eu posso dar os 30 mil, mas eu tenho que saber qual a razão, o que isso vai trazer de benefício, porque a pessoa diz, traga porque se não trouxer é porque não quer prosperar, mas não é, eu quero prosperar, mas quem é que me dá a garantia que eu vou prosperar dando 30 mil reais, dando 200 reais, dando 500 reais? Venha fazer menção que eu vou lhe ensinar. Para você não cair, que tem gente assembleano, vou falar aqui só para os assembleanos, que cai nesses golpes. Ele não sabe o que está fazendo, e quando a pessoa chega lá, com esses alaridos, eles leva e leva com vontade. Por quê? A pessoa diz, não, compra aqui a sala VIP, porque você vai ficar perto do homem que cura. Vamos ter uma unção e ele vai botar a mão em você. Um dia um irmão falou para mim, disse, teve uma irmã que foi a determinada igreja porque queria que quando chegasse lá o homem ia botar a mão nela e ele ia
orar e ela ia ser curada. E foi, não sei se foi, mas era assim. Mas quando chegou lá, tinha que dar uma oferta de R$1.000. Irmão, quem está morrendo de câncer, R$1.000 é alguma coisa? Com certeza. É nada. Eu vou ficar curado. Se eu der R$1.000, eu vou ficar curado? Vai. Porque já gastou tanto. Já gastou tanto. Olha só, sabe qual é o nosso problema, irmão? É que às vezes a gente coloca na conta de Deus aquilo que nem nós estamos convencidos. Isso é um grande problema. Nada que você não tenha desejando terminar. Aí, ó. Sabe qual é o nosso problema? É isso aí, ó. Às vezes a gente coloca tudo na conta de Deus, aquilo que nem nós estamos convictos, e como se a gente falasse, Deus me abandonou no meio de um processo, e não é aqui o tempo todo. Você vai perceber que a base está ligada à riqueza do tempo. Não é problema quando você começa a conversar e você define tempo. Ah, fulano, nem falando aí. Comigo, vamos conversar meia hora. Mas é indelicado. Não, porque tem momentos que você precisa de tempo. Não é delicadeza isso, não perca tempo com pessoas. Não, vamos sentar aqui, eu vou. Já sei que Sara mudou de casa, está numa casa agora. Mudou para lá, vamos começar água. Não, que nem diz lá no Nordeste, vamos começar miolo de pote. Você sabe o que é miolo de pote, não sabe? Não. Nunca ouviu falar? Não. Meu Deus do céu. Você vê como é que é a linguagem do Nordeste faz sentido. É conversar água, irmão, coisa que não tem fundamento. Miolo de pote. Aí a pessoa vai ficar lá dentro da sua casa. Qual foi o legado? O que ela deixou lá? Tirou meia hora, uma hora do teu tempo. Amém, meu irmão? Vamos orar. Bota logo para orar aqui. Pelo menos ganhou tempo, ganhou oração. Meu Jesus, tem misericórdia de Deus. Vamos ficar em pé para nós. Pessoa de autoridade profetiza o teu futuro. Só quem vai chegar no tempo que você vai começar a falar coisas, quando alguém diz assim. Mas quem que falou, fulano, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Creia. Emprestarás a muitas nações? Não tomará. Muita gente olha esse texto e fica em crise. O texto diz o seguinte: você não ficará escravo do dinheiro. O mesmo tempo que o dinheiro vai proporcionar alegria, vai patrocinar projetos que você acredita. Por longos anos, os judeus foram privados de plantar. Isso aqui não está mais só na revista. Depois você vai ler lá, tá? Tá bom? Amém. Porque vai falar dos judeus que eles foram privados. Então o que é que eles faziam? Eles não podiam estudar, não podia isso, não podia não sei o que e tal. Eles simplesmente ficaram sendo comerciantes. Os filhos das pessoas pegavam, iam para a faculdade, eles não podiam estudar, e os filhos iam estudar, não tinham dinheiro, pegava dinheiro emprestado com os judeus, e hoje os judeus é o dono da bolsa de valores, né? Não só isso, só para você pegar. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos. Que Deus possa estar abençoando o seu entendimento, abrindo o seu intelecto para você compreender que as coisas de Deus, elas são reais. Tem coisas, tem dificuldades que nós passamos, que nós precisamos enfrentar sem medo, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Pai Santo e Pai querido, no nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, eu preciso orar nesta noite, Senhor meu Deus, entregando os teus filhos, Senhor, nas tuas mãos, aqueles que participaram conosco, Senhor, pela internet, e aqueles, meu Deus, que estão aqui presentes, Pai, que o Senhor venha abençoar, venha dar vitória, Senhor, e venha mudar a história de cada um. Eu creio, Pai,